abençoe mais uma vez, que nós tenhamos condições de compreender bem a mensagem que a espiritualidade maior vem nos trazer. Quando nós falamos sobre o tema da noite de hoje, o tema que é uma afirmação, nós afirmamos que a vida é um dom de Deus. É um dom que Deus nos dá para que nós aproveitemos, para que a gente possa aprender, para que nós possamos crescer, melhorar a cada dia. E esse é um tema muito oportuno, porque nós vivemos numa época que, apesar da evolução que o mundo vem sofrendo, o mundo vem passando por um processo de constante evolução, nós ainda vemos muitas pessoas que não sabem o que fazer com as suas vidas. E isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Alguém que não sabe o que fazer com a sua própria vida. Alguém que não sabe qual caminho seguir. Alguém que não sabe qual a direção tomar. E Deus, quando nos cria com condições todos de fazermos algo de útil com a vida que Ele nos deu. Nos cria com condições de cuidarmos bem dessa vida, que é a única coisa que Ele nos pede, que nós sejamos os melhores que nós pudermos ser. E é impressionante ainda ver pessoas que passam uma encarnação inteira, vivem 80, 90 anos que seja, sem saber o que fazer com as suas vidas. É impressionante nós percebermos espíritos jovens que já vieram com uma outra cabeça, uma intelectualidade maior, uma mente mais aberta, perdidos ainda, não sabendo qual rumo dar para suas vidas. Eu ontem à noite saía do trabalho, tarde da noite, e fui caminhando. Eu trabalho na beira da praia. E fui caminhando, e quando eu cheguei próximo, tinha uns quiosques tocando uma música eletrônica e tudo, e vários jovens na calçada, jovens de 18, 19 anos, que sejam, todos drogados, todos fazendo uso de entorpecentes, fora as bebidas alcoólicas, sem o menor pudor, ali no meio da calçada. Isso me entristece, isso ainda me choca, por mais que as pessoas dizem que é cada vez mais comum ver situações assim. Mas eu ainda não consigo me acostumar com esse tipo de coisa. Eu vejo os jovens hoje com muito mais recursos do que eu tinha quando tinha a idade deles, mas cometendo muito mais desatinos. Pessoas que não sabem como lidar com a liberdade que têm. Pessoas que têm uma vida mais livre, mas que ainda não conseguem lidar com a responsabilidade que essa liberdade traz. E isso nós iremos encontrar em pessoas de qualquer idade, qualquer classe social, não importa quem seja. Há pessoas que não sabem lidar com a liberdade que têm. Olha isso, gente, todos nós temos o livre-arbítrio e nós podemos fazer com a nossa vida aquilo que mais nos apraz. Todos nós podemos fazer aquilo que nós quisermos na nossa caminhada. E quantas vezes nós usamos mal essas oportunidades? E quantas vezes nós não aproveitamos as chances que temos de fazer melhor a cada dia aquilo que nós já vemos errando há tanto tempo? E quantas vezes nós cometemos desatinos porque eu simplesmente não soube lidar com aquilo que me foi dado? Gente, eu sou um espírito livre, nós somos espíritos livres. Jesus disse no seu evangelho, o espírito é livre, ele sopra aonde quer, sopra aqui e acolá. Está lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz que ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos fala para ele, mas como posso eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus diz, renascer da água e do espírito. E se sucede esse diálogo fantástico entre aqueles dois homens. O espírito é livre, ele sopra aonde quer, ele sopra aqui e acolá, nos dizendo que nós não devemos ficar presos naquilo que ainda nos oprime.
naquilo que nos impede de sermos melhores do que temos sido. Jesus é exemplo vivo de como nós devemos viver, na nossa plenitude, de como nós devemos exercer a nossa liberdade em favor do outro, mas principalmente a nosso favor. Eu exerço a minha liberdade principalmente ao meu favor. Mas quantas mentes e corações presos nós ainda vemos? Pessoas que não conseguiram entender a sua própria individualidade. Ainda não conseguiram compreender o seu papel real nesse mundo. E por conta disso não conseguem viver uma vida plena. Não conseguem ainda se encontrar nesse mundo. Estão perdidos. Vivem cercados de pessoas, mas se mantêm perdidos. Porque simplesmente não sabem o que fazer com as suas vidas. Porque simplesmente buscam solução para os seus problemas nos lugares errados. Buscam solução para os seus problemas aonde não vão encontrar. Muito pelo contrário, só vão encontrar mais problemas. Então esse grupo de jovens que eu vi ontem me chocou, me entristeceu. Cheguei em casa até meio desanimado. Porque era uma cena que eu não esperaria encontrar. Não gostaria de encontrar. Porque são as mentes que vão conduzir esse mundo. São as mentes jovens, esses jovens que estão encarnando agora, jovens do século XXI, que vão conduzir esse mundo ao mundo de regeneração. São essas pessoas que vão ajudar a impulsionar ainda mais o planeta a atingir o nível evolutivo que ele precisa atingir e que vai atingir. Mas o que tem sido feito dessas mentes? O que temos nós feito da nossa própria vida? Porque nós também temos um papel importantíssimo na evolução desse planeta. Qual é a contribuição que nós temos dado? O que é que eu tenho feito no meu dia a dia para melhorar? Quais são as escolhas que eu faço? De que maneira eu tenho conduzido a minha vida e principalmente de que maneira eu tenho influenciado a vida dos outros? Será que eu tenho tido realmente sabedoria para tomar as decisões certas que eu preciso tomar na minha vida? Será que eu tenho pedido sabedoria para conseguir trilhar o caminho que eu devo? Isso me faz lembrar também, está lá na Bíblia, no Velho Testamento, no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, a história do jovem Salomão, filho mais novo do rei Davi. Teoricamente, ele não deveria ter ascendido ao trono, mas seu irmão mais velho, Absalão, havia morrido, porque havia feito uma revolução contra o próprio pai, tentando roubar o trono do próprio pai. E durante a revolução, durante a guerra que essa revolução trouxe, ele acabou morrendo. E Davi se viu então obrigado a colocar no trono seu filho mais novo. E assim foi. E conta lá na Bíblia que Salomão, certa noite, estava no seu quarto e antes de dormir, ele orou pedindo a Deus que desse a ele sabedoria para governar aquele povo. Ele dizia: Senhor, tu tens um povo tão numeroso quanto as areias do mar. E eu sou um jovem, eu não sei o que fazer. Então dê-me sabedoria, dê-me um coração bondoso para que eu possa coordenar bem os destinos desse povo. E quando Salomão dormiu, conta-se que ele teve uma visão. E Deus falava com ele: Salomão, tu podias ter me pedido o que quisesse, uma vida longa, riquezas, vitórias sobre os seus inimigos, mas me pediu um coração bondoso e me pediu sabedoria para governar bem o meu povo. Por conta disso eu te dou até o que tu não me pediste. Dou-te o seu coração bondoso e a sabedoria. Não haverá na terra nenhum rei como tu. Serás o maior de todos. Seus inimigos jamais triunfarão sobre você. E dou-te também uma vida longa e próspera, riquezas incalculáveis. Assim está escrito na Bíblia. E logo quando Salomão começou a governar, começou a se destacar realmente pelo seu saber, pela sua sabedoria. Era um homem extremamente inteligente. E certa vez chega para ele um caso complicado, gente, difícil.
duas mulheres chegaram para ele com um bebê e elas estavam em disputa. E Salomão pediu que elas se explicassem o que está acontecendo aqui. E uma delas disse: Senhor, eu e essa mulher vivemos na mesma casa. Essa noite ela acabou rolando sobre o filho dela. Nós duas demos à luz a dois recém-nascidos. E essa noite, ao dormir, ela acabou durante o sono rolando sobre o filho dela e matou ele sufocado. Quando ela percebeu isso, ela foi lá e trocou o filho dela pelo meu. E agora está dizendo que o filho dela, na verdade, que esse menino é dela, quando na verdade é meu. E a outra dizia: não, isso é mentira. Eu te avisei para não dormir perto do bebê, isso podia acontecer. Você não me ouviu e agora você que está com o meu filho. E ficou aquela briga, aquela discussão. Salomão então teve uma ideia brilhante, gente. Vocês vão concordar com ele. A ideia dele foi fantástica. Ele pediu que viesse um soldado, desembainhasse a espada, colocasse o bebê, não é, sobre um local ali, e que cortasse o bebê ao meio e desse metade para cada uma. Olha só que maravilhoso, uma solução prática. Já que vocês estão brigando, cada uma leva uma metade do bebê. E quando isso aconteceu, uma das mulheres virou para Salomão e falou assim: o Senhor é o meu rei, faça segundo a sua vontade. Já a outra mulher falou assim: não, pelo amor, não faça isso. Realmente eu estou mentindo. O filho é dela, dá para ela o bebê porque eu estou mentindo. Não foi o que aconteceu. Naquele momento mostra-se a sabedoria desse grande rei. Porque ele aponta para aquela mulher e fala: o filho é dela, dá o filho para ela. Porque só a mãe verdadeira seria capaz de doar o seu filho à outra para que ele não morresse. Esse é um dos casos mais famosos de Salomão. A Bíblia conta vários outros. Ele teve uma vida realmente gloriosa, conforme ali é descrito. Mas mostra como nós podemos muitas vezes na nossa vida aplicar a sabedoria que nós temos, gente. Isso é algo latente em nós, que nós já trazemos conosco, e podemos aplicar essa sabedoria não só a nosso favor, mas a favor das outras pessoas também. Por que é que nós ainda não conseguimos acreditar verdadeiramente na nossa capacidade? Por que é que nós ainda não conseguimos mostrar para o mundo tudo aquilo que de melhor nós temos? Que dificuldade é essa que nós temos de contribuir como deveríamos? Muitas vezes a gente tem vontade de contribuir de alguma maneira. Muitas vezes a gente tem o ímpeto de ajudar, mas nós não nos achamos capazes. Não, eu não vou fazer isso. Eu não tenho essa condição. Quem disse que não? Todos nós temos talentos únicos e inimagináveis para nós, que nós podemos utilizar em prol das pessoas, que nós podemos colocar a serviço da humanidade, mas não colocamos. Não tentamos descobrir quais são os talentos que nós temos. Não buscamos na nossa vida compreender o nosso verdadeiro papel. E passamos uma vida inteira sobrevivendo. Isso é um termo que eu gosto de usar. Gosto de falar isso nas palestras. Porque muita gente sobrevive. Não vive na sua plenitude. E isso é terrível. Alguém que cumpre o ciclo pior que uma planta. Pelo menos a planta faz o que tem que fazer e não reclama. Não chora, não resmunga, não lamenta, não murmura, não faz nada. Simplesmente faz o que tem que fazer e acabou. A gente sobrevive e sobrevive mal. Porque está sempre reclamando. Nossa vida nunca está como a gente acha que tem que estar, porque está sempre faltando alguma coisa. Tem sempre um detalhezinho que precisa ser encaixado para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente está buscando. O problema é que muitas vezes nós buscamos algo que nós não sabemos o que é. E ninguém consegue alcançar aquilo que não sabe o que quer. Como que eu vou alcançar um objetivo se eu nem sei que objetivo é esse? Se eu nem estabeleci esse objetivo? Se eu não me conheço minimamente para saber o que é melhor para mim, o que eu quero para mim, como que eu vou alcançar um objetivo assim? Então eu vou andando, eu vou sobrevivendo. Como aconteceu uma vez com Chico Xavier, interessante essa história.
de que uma vez uma mulher chegou para Chico Xavier e teceu para ele uma série de elogios. Disse que ele era fantástico, que ele era maravilhoso, era o melhor ser humano da Terra. E Chico Xavier, muito humilde, não, senhora, que isso, eu só sou um servo de Deus. Não faça isso. Eu nesse mundo, eu sou apenas um verme. E aí Emmanuel, aquele ser delicado, sutil, apareceu para Chico Xavier e falou assim: Chico, não faça isso. Não fale dessa maneira de você mesmo. E Chico Xavier ficou, finalmente, Emmanuel vai me dar um elogio. Depois desses anos todos. E Emmanuel solta para ele a pérola: não insulte o verme. O verme é um ser útil que trabalha na criação pacientemente, oxigenando o solo todos os dias sem reclamar. Ele não faz igual você, que é uma mula que ainda precisa ser domada, porque está sempre dando coice, reclamando de tudo, de vez em quando empaca. A partir desse dia, Chico Xavier começou a se denominar um subverme. Começou a dizer que ele era menos que um verme. Olha só que fantástico. Então nós, muitas vezes, vivemos pior do que um verme. Nós, em muitas oportunidades, vivemos ainda pior do que uma planta. Nós precisamos, então, aprender a conviver bem com o mundo que nos cerca. Aprendendo a conviver bem com a vida que eu tenho, com o mundo que me cerca, com as pessoas que eu escolhi para estarem próximas a mim nessa encarnação, tudo fica mais fácil, gente. É claro, gente, esse é um processo, esse é um caminho que não vai ser alcançado de um dia para a noite. Isso demora um tempo. Isso demanda uma certa dose de trabalho. Isso demanda uma mudança íntima que acontece gradualmente, passo a passo. Demanda paciência. Demanda amor próprio. Demanda que eu me ame. Que eu faça por mim aquilo que melhor eu puder fazer, gente. A primeira pessoa com a qual eu tenho que ser mais caridoso sou eu mesmo. Se eu não sou caridoso comigo, como que eu posso esperar que os outros o sejam? As pessoas me tratam da maneira como eu permito que elas me tratem. E eu permito que as pessoas me tratem da maneira como eu me trato. Eu não consigo me mostrar para o mundo muito tempo diferente daquilo que eu realmente sou. Eu posso enganar durante um tempo, mas depois de um tempo eu acabo mostrando como eu sou. Assim é nos relacionamentos. Quando os casais se unem, no início é uma maravilha. É só paz, é só harmonia. Um mês e meio depois, já não está mais tão bom assim. Porque com o tempo as pessoas vão botando as manguinhas de fora, vai mostrando as garras. E se nós não tivermos equilíbrio para entender as limitações do outro, sabendo que eu também tenho uma série de limitações, mas compreender o que o outro também tem de bom. Tem defeitos, mas tem qualidades fantásticas. Se eu não tiver sabedoria para compreender isso, o relacionamento realmente não anda. Agora, o outro no início, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa. Aquele casal fantástico, só amor, para cima e para baixo. Por quê? Porque eles são desonestos? É claro que não, gente. É claro que não. No início é a fase da conquista, a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor realmente. Depois, com o tempo, vai caindo na rotina e a gente já não consegue mais esconder quem nós somos. E isso é maravilhoso também. Quem é que quer viver ao lado de uma pessoa que não se mostra verdadeiramente? Quem é que consegue viver ao lado de alguém que está fingindo ser algo que não é o tempo inteiro? Ninguém consegue. E nem tem que conseguir. Porque é uma pessoa que tenta também fingir ser algo que não é o tempo todo, essa pessoa está sofrendo. E sofre muito, gente. É terrível isso. São situações que nós não devemos passar, nem desejar para ninguém. O ideal é que nós possamos nos mostrar como nós somos. Que nós possamos nos abrir para a vida, nos abrir para o mundo. E o mundo vai saber nos aceitar como nós somos. Tem gente que tem medo de se mostrar. Não, mas se eu mostrar como eu sou, vai ficar complicado.
Se eu mostrar que eu sou uma pessoa mal-humorada em muitas oportunidades, que eu nem sempre quero sorrir, que eu nem sempre quero falar com os outros, que eu não quero ser simpático o dia inteiro. Tem horas que eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu estou irritado. O mundo não vai me aceitar. Como que não vai? É claro que aceita, gente. É claro que aceita. É lógico que aceita, porque todo mundo é assim. Uma pessoa que também está a 200 por hora o tempo inteiro, feliz, o dia inteiro, querendo dar salto mortal de alegria, desculpa, gente, essa pessoa precisa de uma ajuda profissional. Essa pessoa não existe, essa pessoa está medicada, eu não sei, está acontecendo alguma coisa. É verdade. Se a gente for ler as biografias das grandes pessoas, Chico Xavier, Divaldo Franco, em várias passagens a gente vê um Chico Xavier triste, chateado com alguma coisa, quando alguém falava mal dele. Como que alguém vai lá no jornal e fala que ele é um ladrão, que ele é um charlatão, e ele vai continuar sorrindo? Ele conseguia assimilar bem o golpe e seguir em frente. As críticas não faziam com que ele desistisse do trabalho, nunca fizeram. Mas dizer que ele não sentia, é claro que sentia. Nós vamos ver na biografia de Divaldo Franco muitas vezes irritado também, chateado, porque dentro da mansão do caminho ele é criticado muitas vezes. Ele conta numa das palestras dele que por várias oportunidades os próprios funcionários da mansão do caminho falavam assim para as pessoas que iam lá visitar: quer encontrar Divaldo? Vai para a Europa, ou vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque aqui ele nunca está. Olha só. E ao que ele respondia: realmente eu nunca estou. Eu estou nesses lugares buscando recurso para que esse trabalho aqui continue. É a resposta que ele podia dar. Então todo mundo em algum momento vai passar por uma irritação, por uma tristeza. Isso é normal. Isso é até saudável. É nós entendermos as nossas emoções. Uma vez eu li uma definição de inteligência emocional e me senti a pessoa mais burra da Terra. Porque dizia que inteligência emocional é uma pessoa que consegue controlar suas emoções, uma pessoa que está sempre bem, sociável. Eu falei, gente, eu sou emocionalmente bem limitado, porque eu não estou assim todo dia. E com o tempo eu fui entendendo que inteligência emocional não é isso. Inteligência emocional é eu saber que em determinado momento eu vou estar irritado, acontece. Estar irritado é natural, é até saudável. Aí a violência é que não é o natural. Eu me tornar uma pessoa agressiva por conta da minha irritação. Estar triste é normal, acontece. O estado depressivo é que é complicado. É eu me manter muito tempo nesse estado de tristeza. E vai ter outros momentos que eu vou estar feliz, eu vou estar alegre, eu vou estar bem. Então inteligência emocional, na verdade, é eu entender essas várias nuances da minha vida, é saber que durante um dia inteiro, em vários momentos eu vou estar feliz, uma hora eu vou estar triste, depois eu vou estar irritado, depois eu vou estar calmo, depois eu vou estar feliz de novo, vou estar alegre, vou estar empolgado, vou estar totalmente desanimado. Isso é normal. É assim que nós vivemos e vamos aprendendo a viver, a nos conhecer. Então, ter inteligência emocional é eu entender que eu vou passar por esses estágios e que eles são naturais. É eu saber lidar com isso, para que não haja o exagero, para que não haja o excesso de nenhuma dessas emoções que vão descontrolar a minha vida. Agindo assim, entendendo que eu sou um ser em construção, entendendo que todos nós que aqui estamos caminhando. Mas a doutrina espírita fala de alcançar a perfeição relativa. Em quanto tempo, gente? Será que então eu me tornei espírita hoje e já sou o espírito crístico amanhã? Já estou lá no mundo puro, no mundo crístico, conversando com Jesus, cuidando de um planeta? Gente, é claro que não. Isso é um processo que é longo, que é gradual, mas que vale a pena passar por esse processo de transformação. É uma estrada que é longa, mas que vale a pena percorrer esse caminho. E quando eu paro para analisar a minha vida, eu vou perceber que a estrada é muito mais pavimentada do que eu imagino. Eu tenho pequenos percursos em que a estrada necessita de um pavimento, mas eu tenho uma rodovia ampla que me permite
andar por ela suavemente, se eu parar para perceber isso. Vou falar para vocês, contar uma experiência pessoal que aconteceu há pouco tempo. Não é? Eu resolvi empreender, ser dono do meu próprio negócio há pouco tempo. Então as coisas não começaram a acontecer como eu imaginava. E eu imaginava estar no mês de janeiro uma outra situação, que não aconteceu. Então eu tive que procurar um outro emprego para que eu pudesse me manter minimamente, até que as coisas começassem a acontecer. E apareceu para mim um emprego num restaurante, para trabalhar de garçom num restaurante. Fantástico. Não foi. Eu não queria estar lá. A verdade é essa. Eu fui por uma necessidade financeira. Eu fui para o restaurante para poder acertar os detalhes para quando eu ia começar a trabalhar, a questão financeira, tudo, querendo que ela não me contratasse. Impressionante isso. Tanta gente precisando de emprego e eu querendo que a pessoa não me contratasse. Porque eu não queria estar ali. Não por estar no restaurante, mas não é o que eu planejei para mim, não é o que eu projetei para minha vida. E eu passei uma semana no restaurante, trabalhando todos os dias. Triste, gente. Triste. Alguém me perguntava do restaurante, era motivo de choro. Eu não queria estar lá. Uma lamentação só. Terrível aquilo. E as pessoas, calma, é por pouco tempo. Daqui a pouco tudo melhora. E as pessoas falam, e a gente até entende, mas não consegue sentir. Porque só quem sofre é que sabe como é. A gente não consegue sentir. Passou uma semana, aquela semana trabalhei de segunda a domingo, na segunda-feira eu voltei para trabalhar. A gerente do restaurante me chamou e falou assim para mim, vamos fazer o seguinte, você agora começa a trabalhar. Eu trabalhei o dia inteiro, de 10 da manhã até meia-noite, restaurante, no verão, na beira da praia, é assim. É um volume de trabalho grande. E eu fui, quando chegou na segunda-feira, ela olhou para mim e falou assim, olha só, vamos fazer o seguinte, a partir de agora você só pega às 5 horas da tarde, tá? Vai trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo. E hoje você já pode ir embora, o movimento não está tão bom, você pode ir para casa. Aí quando eu saí de lá, eu olhei para o alto e falei assim, desculpa aí, Jesus. Como é que pode? Como é que pode, gente, se desesperar por tão pouca coisa? A complicação durou uma semana. Não durou mais do que isso. E eu já estava agindo como se eu fosse passar a minha vida inteira lá fazendo aquilo. E não era temporário. É temporário. Está sendo temporário. Mas no momento em que a tribulação vem, e vem como um teste para saber da sua fé, da sua vontade, para saber se você realmente está disposto a pagar o preço por aquilo que você almejou da sua vida. É invariavelmente nesse momento que a gente vai falir. É nesse momento, invariavelmente, que a gente acaba caindo muitas vezes. Que a gente acaba seguindo o exemplo de Pedro, antes da mansão do caminho, antes da casa do caminho, negando a Jesus 3 vezes. Ao invés de seguir o exemplo de Pedro, que se tornou realmente a rocha, um homem de fé, um homem que depois cuidou da casa do caminho, atendendo a necessitados, atendendo a pessoas de todos os tipos, recolhendo leprosos nas ruas. E depois de uma semana, falou assim, realmente, gente, era temporário. A parte mais difícil passou. E podia ter passado de maneira muito melhor se não tivéssemos desesperado. Mas nós nos desesperamos muitas vezes, gente, por pequenas coisas. Não é assim que Jesus fala lá no Evangelho? Que a gente no mundo só vai conhecer aflições. Sim, no mundo só conhecereis aflições. Porque nós sempre estamos querendo dar um passo maior do que a perna. A gente está sempre almejando algo, mas não espera o tempo certo para isso. Essa semana, conversando com uma amiga, ela me trouxe uma analogia sobre isso interessante. Ela falou assim, Alex, você está construindo uma vida nova. Até pouco tempo atrás, você trabalhava numa empresa, era um empregado. Agora, você está sendo um patrão de você mesmo. É uma vida nova. É como se você estivesse fazendo um bolo. Você quer comer muito um bolo, mas o bolo não fica pronto instantaneamente. Você vai lá, escolhe os ingredientes. Se não tem todos os ingredientes em casa, vai no mercado, como que precisa comprar, volta. Aí vai bater a massa, botando um ingrediente por vez. E aí, o bolo? Tem recheio? É confeitar. Se tiver recheio, corta o bolo, prepara o recheio, depois vai confeitar o bolo. É todo um processo, gente.
Eu achei interessante essa analogia, porque a nossa vida é assim, ela passa por um processo constante. O tempo inteiro a gente está construindo algo melhor para nós. E se a gente não souber entender que esse algo melhor para nós vai chegar, porque nós somos merecedores de sermos felizes. Todos nós aqui somos merecedores da felicidade que está preparada para nós. Independente da área que a gente escolha de profissional, independente da vida que a gente queira levar, todos nós somos merecedores dessa felicidade. Mas se nós não entendermos que isso parte de um processo, que isso parte de uma construção diária do nosso objetivo, a gente vai sofrer. E vai sofrer muito. Porque a gente vai sempre estar querendo encurtar um caminho que não pode ser encurtado. É um processo que demanda tempo. Como que eu posso querer chegar ao final de uma estrada sem percorrê-la? Eu preciso passar por todos os percalços desse caminho. Então é necessário que a gente entenda isso. Que a nossa vida é feita de ciclos. Ciclos. Que se renovam, que se encerram e se renovam. Se encerram e se renovam. E se eu não souber entender esses ciclos, eu sofro. Nós sofremos. Porque estaremos sempre almejando algo que pode até estar preparado para nós. Pode ser nosso. Mas não é nosso agora. Ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir chegar até esse objetivo. Então é interessante nós pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso. Como que tem sido a nossa vida? Se nós já conseguimos descobrir o que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, e de que maneira eu vou poder fazer o melhor para mim. E quando eu faço o melhor por mim, automaticamente eu faço pelos outros também. Porque é impossível eu me amar verdadeiramente, descobrir o amor dentro de mim e depois não querer distribuir esse amor entre outras pessoas. Vai ser impossível o dia que nós realmente nos amarmos, nós não queremos distribuir esse amor para os outros. Não queremos ajudar outras pessoas a sentirem também esse amor. Então viver bem, cuidar bem do dom que Deus nos deu, passa por também nós aprendermos a nos amar. Passa pelo alto amor. Passa por sentirmos dentro de nós o amor que o apóstolo Paulo nos descreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13. Não é o que ele fala? Que ainda que se falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa, um símbolo que retine. Mesmo que eu desse meu corpo para ser queimado, se não fosse por amor, isso de nada me serviria. Se eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, se não fizesse por amor, isso de nada me valeria. E vai tecendo uma série de características do amor. Vai dizendo que o amor é paciente, que o amor não sente inveja, não se regozija com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Dizendo que os dons das línguas vão cessar. O dom das ciências também irá passar. Mas o dom do amor nunca vai passar. Dizendo ainda do autoconhecimento que esse amor nos traz. Quando eu era menino, pensava como menino, vivia e agia como menino. Hoje que me tornei homem, deixei as coisas de menino. Dizendo então que são etapas pelas quais nós passamos. Que nós temos estágios, inclusive espirituais, pelos quais nós precisamos passar para chegar a esse estágio de perfeição relativa, que é o nosso destino, é a certeza que nós temos. E por fim, nos diz o apóstolo Paulo que por hora subsistem as três: a fé, a esperança e o amor. Mas que de todas essas três, a maior de todas é o amor. De todas essas virtudes, no fim das contas, é o amor quem se sobressai. Porque não há esperança sem amor. Não há fé
sem amor. Não pode ser feliz aquele que não se entrega para o amor. Aquele que não se permite ser corajoso no amor. É isso que o amor faz conosco. Nos dá força, nos dá coragem. Nos impulsiona a caminhar todos os dias. Nos faz correr riscos. E vale sempre a pena corrermos riscos quando esses riscos estão imbuídos de amor. Sempre vale a pena. Isso me lembra uma história interessante. No ano de 1927, olha isso, gente, 89 anos atrás, quase 90 anos, aconteceu essa história. De uma mulher de 44 anos, gente, que foi ao médico achando que estava com barriga d'água, barriga muito inchada, então foi tratada com barriga d'água. Era uma mulher pobre, uma família muito pobre, era um esposo, já pais de 7 filhos. E quando ela foi no médico, ela ouviu a seguinte notícia do médico: Dona Ana, a senhora está grávida. Ela, como? Com 44 anos? Dona Ana, e eu recomendo que a senhora faça o aborto. A senhora tem que tirar, porque é uma gravidez de risco. Hoje em dia, gente, uma mulher de 44 anos, com os recursos que nós temos, pode engravidar tranquilamente. Eu estou falando de 1927. Complicado, uma mulher não é de 44 anos e engravidar nessa época. E o médico disse para ele: tem mais. Se a senhora não abortar, levar a gravidez adiante e não morrer, essa criança vai acabar nascendo defeituosa. Como é que a senhora vai fazer para cuidar de uma criança assim? E ela virou para o médico e falou: não, doutor, de maneira alguma. Antes eu morrer do que abortar o meu filho. E ela levou a gravidez à frente, gente. Teve uma gravidez difícil realmente. Mas ao final deu tudo certo. Ela sobreviveu e a criança nasceu. E a Dona Ana, gente, trouxe ao mundo ninguém menos do que Edivaldo Pereira Franco. Foi assim que veio Edivaldo ao mundo. E ele conta nas palestras dele, até muito engraçado, que ele não nasceu anormal, mas nasceu paranormal. Nasceu com intercâmbio. E o jovem Edivaldo cresceu, já desde os 4 anos, já via espíritos, já se comunicava com eles. E as pessoas não entendiam, a mãe dele não entendia, ninguém entendia o que acontecia com ele. Ele mesmo não entendia. E ele vai contando na biografia dele várias passagens fantásticas que ele passou ao lado da mãe dele. Ele conta que aos 12 anos a família dele sofreu com um problema complicado. Uma das irmãs dele cometeu suicídio. Era uma mulher que havia se casado, até com um marido bem financeiramente, um dos barões do cacau à época na Bahia, tinha muito dinheiro. A família estava começando a prosperar, porque a irmã estava ajudando a família financeiramente. Mas um dia a irmã descobriu que o marido tinha uma amante, foi até a casa dessa amante, deu uma surra na amante, mandou a mulher para o hospital e depois se matou de vergonha do que as pessoas iam pensar dela. Acabou tomando ácido e acabou se matando. E a Dona Ana foi à igreja, conversou com o padre, eles eram muito católicos, pedindo que o padre celebrasse uma missa pela alma da filha, para que ela fosse bem encaminhada. E o padre falou: mas do que ela morreu? Ela cometeu um suicídio. Então nem adianta, já está no inferno. Foi a resposta que a Dona Ana teve. Já está no inferno. Não adianta rezar missa, falar nada, nem o Papa. Não adianta. Suicidas vão para o inferno. E a Dona Ana: mas como esse Deus pode ser assim, tão cruel? A minha filha é filha dele, ele não pode fazer isso. Mas é assim que Deus age. E ela saiu da igreja dizendo que estava de mal com Deus. Nunca mais entrava na igreja. E quando ela chegou em casa, Divaldo, jovem, virou para ela e falou assim: mãe, então que significa que eu não preciso mais ir à missa, né? E ela olhou para ele e falou assim: de maneira nenhuma, a briga de Deus é comigo, o problema dele é comigo, você é outra coisa. Você continua indo. E esse jovem se desenvolveu. A mãe dele, mais tarde, se tornou espírita. E Divaldo Franco lia para ela, era analfabeta. Divaldo Franco lia para ela as obras espíritas e explicava para ela tudo que tinha no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. E ela acabou estudando assim, através dos olhos e das palavras de Divaldo Franco. Mais tarde ele construiu com seus próprios recursos uma casa para ela, na Mansão do Caminho, e colocou ela para morar lá.
E ele conta que quando ela fez 80 anos, ela falou assim: Di, que é como eu chamava, pergunte aos espíritos nobres se já está na hora de eu partir. Então o Divaldo olhou para ela e falou assim: ah, mãe, isso eu não preciso perguntar, a senhora está com 80 anos. A senhora já está perto já de ir, isso é natural. Pergunte a ele, Divaldo, eu estou pedindo. Ele, mas mãe, eu vou incomodar Joana de Ângeles com esse tipo de pergunta. Divaldo, pergunta, estou mandando, sua mãe. E ele perguntou, e Joana de Ângeles disse para ele: não, fala para ela ficar tranquila que ainda não está na hora. Quando ela fez 85, ela perguntou de novo: Di, pergunte lá a Joana se já está na minha hora. E Divaldo, mas mãe, a senhora está com 85 anos, é natural que esteja. Estranho seria se não tivesse. Pergunte se já está na minha hora. E Divaldo perguntou, e Joana falou assim: não, ela tem mais um tempinho. Passado 2 anos, ela perguntou de novo. E Divaldo, mas mãe, por que a senhora tem tanta vontade de saber se já estava a sua hora ou não de ir para o outro lado? E ela falou: por quê? Porque eu só quero me preparar quando disserem que é minha hora. Você me preparou antes do tempo. Vai que Jesus olha para mim e fala assim: a velha está pronta, pode mandar vir. Mas dessa vez Divaldo perguntou e Joana de Ângeles respondeu: está na hora sim, já está chegando o momento. E aí então ela disse a Divaldo que ela queria preparar a mala dela, mas não queria encher a mala dela de nada, porque ela já tinha tudo o que precisava. Antes de partir, ela queria esvaziar a mala dos ressentimentos, dos rancores, das mágoas. Ela não queria mais nada daquilo. Ela queria ir para o outro lado com a mala vazia, pelo menos desses sentimentos. E passado um tempo, ela adoeceu, foi para o hospital. Divaldo Franco já sabia que era o momento dela. E ele estava lá com ela no momento do seu desencarne. E ele conta que no momento em que ela foi desencarnando, Divaldo ia conversando com ele, falando: mãe, descanse, já é o seu tempo de descansar. E ela falava assim: Di, eu vou, mas eu vou voltar. Você não vai ficar muito tempo sem a sua mãe. E Divaldo falava: mas mãe, a senhora já trabalhou tanto, vai para o outro lado, fica por lá. Divaldo, como uma mãe pode ir e abandonar o seu filho? E esse exemplo de amor, Divaldo conta que ela foi desencarnando. E ele foi vendo ela se desprendendo do corpo. Viu Joana de Ângeles se aproximando com a equipe do astral, cortando os cordões fluídicos que ainda ligavam ao corpo. E ela foi, à medida que ela ia se desprendendo, Joana dizia: Ana, abra os olhos, veja o seu novo mundo. E ela dizia: Divaldo, mas é verdade, Di, você nunca mentiu para mim. Tudo o que você me disse é verdade. E Divaldo sorria e chorava e dizia: sim, é verdade. Passado uma semana, Divaldo Franco estava no interior do Paraná fazendo uma palestra. E ele conta que no meio da palestra ele olha e vê a mãe dele adentra o local da palestra. E ela num vestido azul muito bonito, um enfeite de flores azuis na cabeça. E Divaldo reconheceu. Era um vestido que ele havia dado de presente a ela. E ela usava o mesmo vestido agora no plano espiritual. E ela chegava perto dele e dizia: veja, Di, o vestido que você me deu. E ele mentalmente falava com ela: sim, esse vestido lindo que eu te dei. E ela dizia: filho, fala para eles. Fala que a morte não existe. Fala que é só uma passagem. Fala que tem um novo mundo esperando por todos eles. E assim, essa pobre mulher, pobre de recursos materiais, mas rica de virtudes, com uma alma nobre, que se recusou a cometer um aborto, quando todos os prognósticos estavam contra ela, trouxe ao mundo esse ser iluminado. E ouvindo a história dessa mulher, nós conseguimos entender o porquê de Divaldo Franco ser assim. Não é só a sua vivência de outras vidas, não é só a sua evolução espiritual, mas nesse mundo ele teve alguém que o guiou, que segurou na sua mão e que o ajudou a ser quem ele é. Ele que nesse ano completa 90 anos, 90 anos de uma vida ativa no bem, quase 70 anos como palestrante, espalhando a palavra de Deus em todos os lugares que ele vai.
Então, através da história dessa mulher, nós compreendemos como que uma vida, por mais simples que ela possa parecer, pode ser utilizada a serviço do bem. Como que nós, por menores que às vezes nós nos achemos, temos algo de bom e de útil para passar para as outras pessoas. Como que nós podemos sim nos dedicar a fazer da nossa vida o melhor que ela pode ser. A fazer da nossa vida um mandado de amor. Um constante amar e ser amado. Porque é assim que acontece. Quando nós amamos, nós somos amados de volta. Em dobro. Quando nós odiamos, nós também somos odiados de volta. Então é uma questão de escolha. De eu entender o que é que eu quero para a minha vida. Eu quero amar ou eu quero ser odiado? Eu quero ser amado ou eu quero ser odiado? O que é que me faz melhor? O que é que me torna uma pessoa ainda mais feliz, uma pessoa ainda mais agradável no mundo? Como eu quero que as pessoas lembrem de mim no dia em que fisicamente eu não estiver mais aqui nesse mundo? No dia em que eu já tiver passado para o plano espiritual? Como eu quero que as pessoas lembrem de mim? Qual é o legado que eu quero deixar para as pessoas? Lá, naquelas conversas que tem na hora do velório, quando as pessoas comentam por aquele que está ali sendo velado, qual é o tipo de comentário que eu quero? Qual é a energia que eu quero que me seja emanada? Quantas preces eu quero receber? Ou será que eu vou ver a minha vida para que naquele momento eu só escute pessoas dizendo o quanto que eu fui mesquinho, o quanto que eu fui egoísta, o quanto que eu não ajudei a ninguém? E que ao invés de alguém pedir a Jesus que me ampare na chegada ao novo mundo, a pessoa diga assim: eu espero que exista um inferno, que é lá que esse desgraçado tem que estar. Gente, há pessoas que vivem uma vida assim, que não recebem bênçãos, recebem maldições. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é nisso que eu quero me transformar a minha existência? O presente que Deus me deu, o que eu quero fazer com ele? Eu quero abrir esse pacote, esse presente, e usar da melhor maneira possível. Ou será que eu não estou nem um pouco preocupado? Um tempo atrás, eu estava viajando, estava na casa de uns parentes, e aí minha tia tem uma loja, estava na loja com a minha tia, ela falou assim: Alex, atravessa a rua aqui para mim, por favor, e entrega na loja da frente ali esse presente aqui, para a menina que trabalha ali, porque deixaram isso aqui para ela, que ela não estava na loja na hora, tem uma semana, ela sabe que o presente está aqui e não veio buscar. Sinal de que ela está se importando muito com o presente. E é assim que a gente faz com a nossa vida muitas vezes. Nós recebemos o presente e a gente nem abre o pacote. E quando eu fui lá e entreguei o presente para ela, foi exatamente o que ela fez. Ela abriu uma gaveta e botou lá dentro. Não demonstrou a menor emoção em receber aquilo. Não teve nem curiosidade de abrir para saber o que era. A gente faz isso com a nossa vida muitas vezes. Nós não abrimos o presente da nossa vida. Nós não nos permitimos viver. Nós não nos permitimos usufruir de todas as bênçãos que Deus envia para nós. Então fica uma reflexão interessante para a gente pensar nessa noite. O que eu estou fazendo com o presente que eu tenho recebido? Esse dom de Deus, que é viver, que é estar aqui, que é aprender um pouco mais todos os dias. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando esse aprendizado. À medida que eu vou aprendendo, eu vou transmitindo para as outras pessoas aquilo que eu já sei. Eu vou mostrando para o mundo aquilo que eu tenho de melhor. Será que é isso que eu tenho feito? Será que eu tenho multiplicado os meus talentos? Jesus conta a parábola dos talentos no Evangelho. Será que eu sou o empregado que quando o patrão viajou e deixou com ele 5 talentos, para um outro o patrão deixou 2, e para um terceiro deixou só 1? E quando o patrão voltou e perguntou para o primeiro empregado: o que você fez aí com os 5 talentos que eu te dei? Bom, senhor, eu coloquei no banco, eles renderam juros. Está aqui os 5 talentos que o senhor me deu e mais os 5 que vieram a título de juros.
Fantástico. Para o segundo, e você? Eu te dei 2. O que você fez? Senhor, eu também coloquei no banco. Também rendeu juros. Está aqui, ó. Só me deu 2 para guardar e toma mais 2, que foram os juros que eu te dei. E aí o Senhor olhou para aqueles 2 e falou: vocês são servos bons e fiéis. Vem, sentam-te aqui à mesa. Sentem-se aqui à mesa com o seu Senhor. Chegou no terceiro, eu te dei 1 talento. O que você fez com ele? Bom, Senhor, eu fiquei com medo. Porque eu sei que o Senhor colhe aonde não planta, ajunta aonde não semeia. Então eu enterrei o talento ali no quintal. Está aqui o talento que o Senhor me deu. Da mesma maneira que o Senhor me deu. Da mesma maneira que ele recebeu, ele devolveu. E aquele senhor olhou para ele e falou assim: servo mau e infiel. Você sabe isso tudo de mim, que eu planto, que eu colho onde eu não plantei, que eu recolho onde eu não semeei. Deveria ter colocado meu dinheiro no banco, como os outros, e eles renderiam juros. E eu teria ainda mais do que já tenho. Sai da minha frente, que seja jogado fora da minha presença. Assim nós fazemos com a nossa vida muitas vezes. Da mesma maneira que a gente recebe, a gente entrega, porque tem medo de mostrar para as pessoas. Nós temos medo de fazer frutificar, render frutos. Nós temos medo. Medo do que os outros vão pensar de mim, medo do que as pessoas vão falar, medo de como é que vai ser o olhar das pessoas sobre mim. Não, Alex, mas como assim eu vou fazer isso? Eu tenho vergonha, eu sou tímido. E assim a nossa vida não rende frutos, não rende dividendos, não rende juros. Ou rende juros ao contrário. Em vez de ser um juros que eu ganho, é um juros que eu estou devendo para a vida, porque eu não estou usando a minha vida como deveria. Todos nós temos a capacidade de render ainda mais os nossos talentos, se nós tivermos coragem de nos abrir para o mundo. Não tenham medo de se abrir para a vida. Não tenham medo de desejar ser melhores. Não se importem com o que as pessoas vão dizer. Eu não me lembro se eu já contei esse segredo aqui, mas é um segredo importante. Prestem atenção que é um segredo que você, se alguém aqui não sabia, vai descobrir hoje. Eu descobri algo interessante. Eu descobri que as pessoas falam muito, toda hora, todo o tempo, e falam por qualquer motivo. Falam quando tem algo útil para dizer, mas falam principalmente quando não tem nada de bom para falar. As pessoas têm essa necessidade. Então não importa o que o outro vai dizer de mim, se eu estiver tentando ter uma atitude melhor perante a vida. Isso não é o mais importante de como eu vou ser visto pelas pessoas. Porque se eu fizer algo de bom, as pessoas vão falar. Se eu não fizer nada, falam. Se eu fizer besteira, falam também. E é assim que a vida vai acontecendo. É assim que nós agimos muitas vezes no nosso dia a dia. A gente fala, simplesmente fala. Fala do que sabe, fala muito mais do que não sabe. Então não importa, gente, o que vão dizer, o que vão falar. Não importa as críticas que eu vou sofrer quando eu tentar ter uma condição diferente. Quando eu tentar ser melhor. Enxergar o mundo de uma outra maneira. Isso não importa, gente. O que importa é a minha força de vontade em tentar mudar sempre. Em tentar ser melhor sempre. Quando isso acontece, críticas virão, gente. É inevitável. Principalmente de quem mais nos conhece. Ah, o santo do pau oco aí. Até ontem estava lá, fazendo um montão de besteira. E agora está dizendo que é perfeito. Deixa falar, gente. Incomoda, machuca, dói. Eu sei que dói. Mas é uma dor que é passageira. É uma dor que é mínima. Diante de toda a felicidade que nós teremos quando nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Quando nós conseguirmos trazer virtudes para a nossa vida. Quando nós tivermos a certeza de que o talento que eu tenho, que me foi dado, está sendo multiplicado. E eu não estou dobrando, estou triplicando, quadriplicando, estou aumentando 10, 100 mil, 1 milhão de vezes. Isso é a verdadeira felicidade que nós podemos trazer. Transformar a nossa vida numa constante corrente de amor.
os ciclos de tristeza, transformá-los em ciclos de alegria. Vai chegar um momento, isso é importante, que todos nós seremos felizes o tempo todo. E nenhum de nós vai estar com nenhum problema. Nem vai estar tomando nenhum remédio, não vai ter ninguém medicado. Porque nós estaremos amando tanto, e esse amor vai nos trazer tanta felicidade, tanta paz, que não vai ter mais espaço para tristeza na nossa vida, para mágoas, para remorsos, para ressentimentos. Nós não vamos nem mais lembrar do dia em que nós tivermos isso. Agora, esse é um processo, é uma construção no dia a dia, é um caminho pelo qual nós estamos passando. E no caminho que nós estamos passando, alguns dissabores ainda são necessários. Nós ainda precisamos passar por algumas coisas que verdadeiramente nos desagradam, que nos deixam tristes. Eu contei aqui para vocês o que aconteceu comigo, tem pouco tempo, tem uma semana isso, 2 semanas isso. E depois eu percebi, gente, perdi uma semana da minha vida. Não perdi. Foi um momento em que eu achei que eu tinha que viver aquele luto e vivi aquele luto. E depois, quando eu vi que as coisas estavam melhorando, minha vida mudou. Eu falei, não, agora sim. Olha só que maravilha. Eu falei, mas não precisava de tanto drama. Mas foi como eu soube viver naquele momento. E eu não me sinto culpado por isso. Eu me sinto bem por ter reconhecido que podia ter sido diferente, mas não foi. Mas agora que as coisas estão começando a ficar do jeito que eu quero, eu estou aproveitando ao máximo. Isso é fantástico. Estou aproveitando ao máximo cada momento, cada felicidade. Então tenham isso na mente de vocês. Vivam os momentos que vocês têm para viver sem culpa, sem medo. Voltando a falar rapidamente de Divaldo Franco, já que o nosso tempo já se foi, o que é uma pena. Eu não tinha meia hora, só tinha mais 10 minutos. Bom, o nosso tempo já está indo. E Divaldo Franco conta que ele tinha um amigo. Foi amigo dele por mais de 40 anos, Nilson de Souza Pereira. Foi o homem que projetou a Mansão do Caminho, que construiu aquele sonho com ele. E era a única pessoa com a qual, pelo menos encarnada, com a qual Divaldo Franco se permitia desabafar suas dores. Se permitia chorar, dizer como estava triste, como estava irritado. Era a única pessoa com a qual Divaldo Franco se abria mais. E esse homem desencarnou. Olha só. Ele estava doente, ele acompanhava Divaldo Franco em todas as palestras, em todas as viagens. E Divaldo Franco saiu para fazer 1 mês de palestras pelo Brasil. Ia ficar 1 mês fora. E nesse meio tempo, Nilson desencarnou. Estava doente já, por isso não o acompanhou, desencarnou. E as pessoas ligando para ele, querendo desmarcar a palestra que ele tinha. As palestras que ele tinha, para que ele voltasse a Salvador, para participar do velório, participar do enterro. E Divaldo Franco disse, não, eu tenho um trabalho a cumprir em nome de Jesus. E eu preciso cumprir essa tarefa. Ninguém entendeu. Achavam que Divaldo era insensível. Mas assim não foi. E Divaldo ficou lá, fez as palestras. Quando ele voltou para Salvador, aí sim, ele conta que ele foi até o cemitério, orou ali no túmulo do seu amigo, chorou muito e se permitiu viver o luto. E entrou em depressão, gente. Divaldo Franco entrou em depressão. Não queria comer, não queria sair de casa mais. Ia para os compromissos que tinha já obrigado. Ficou mais ou menos 1 mês assim, nesse período de depressão. Até que um dia ele resolveu. Joana de Anjos falou com ele, olha, você não pode mais se permitir ficar assim. Você precisa voltar à reunião mediúnica, você tem os trabalhos a fazer. E ele não queria ir. Ao contrário do Chico Xavier, Divaldo Franco discute com Joana de Anjos, se ele não quiser fazer, ele não faz. E ele não queria ir. Mas naquele dia ele insistiu tanto, mas tanto que ele foi. E ele não entendeu por quê. As outras vezes eu falei que não queria ir, e ela simplesmente não falava mais nada, me deixava em casa. Hoje ela está insistindo muito, então eu vou. E ele conta, quando ele chegou, começou a reunião, ele vê uma luz muito brilhante, uma luz que inundou toda a sala. E ele vê, era o seu amigo Nilson que entrava para falar com ele. E dizia para ele, mas Divaldo, eu não vou sair do seu lado nunca, sempre que você quiser falar comigo, me chama, eu venho. Joana de Anjos me deixou ficar com você. Então não fique triste, meu amigo. E foi aí que ele foi melhorar, saiu da depressão e voltou a ter uma vida normal. Então
Então todos nós temos períodos em que nossa vida parece um luto. E isso é natural, é normal que aconteça. O que não é normal é nós vivermos uma vida em completo estágio de luto. Não vivamos assim. Nos abramos para a vida. Olhemos para frente e abracemos os nossos objetivos com força, com fé, com coragem e principalmente com amor. Quero muito agradecer a cada um de vocês pela presença, a Deus por nos ter criado, a Jesus pelos ensinamentos de sempre, a espiritualidade amiga pela inspiração da noite, a direção da casa pelo convite, mais uma vez pelo prazer de estar aqui com vocês, muito obrigado, e a cada um de vocês que escolheu estar aqui nessa noite. Isso é fantástico. Não tem ninguém que está aqui obrigado. Se tiver alguém que esteja aqui obrigado, fala comigo depois. Não me faça passar vergonha agora. Mas eu acredito que não tenha ninguém obrigado aqui nessa noite. Eu desejo que vocês tenham realmente muitas bênçãos na vida de vocês. Que Jesus possa abençoar cada projeto no bem que vocês tiverem. Que Jesus abençoe o Lar Francisco para que continue com todos esses projetos no amor. Essa casa é uma casa de amor. Que todos nós saibamos aproveitar desse amor e retribuir também o amor que aqui recebemos. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus.